estamos no 15º domingo do tempo comum e nós sabemos que nós temos, várias solenidades na igreja, vários tempos, e um dos tempos é o tempo comum. Então é comum no sentido que esse período a gente usa mais para refletir mais a palavra, aprofundar mais no conhecimento da palavra, para quando nós chegarmos nas solenidades, a gente ter um conhecimento, ter uma profundidade para celebrar bem essa solenidade que a igreja nos apresenta. Nós vimos que da primeira leitura, como também a leitura do Evangelho, fala da semente, e depois a segunda leitura encaixa exatamente. Nós vimos que Isaías fala da chuva que vem e que ela não volta se ela não tiver provocado e fazido acontecer aquilo que é próprio da chuva, que é ajudar para que a semente possa germinar e crescer. Chuva, água, semente. O batismo que nós recebemos, nós fomos batizados, a criançada mais nova, nós já, cabelo branco, já bem mais velhos, nós fomos batizados. A água veio e fecundou a semente no coração de cada um de nós. Pronto, tudo bem. Mas vêm as consequências desse batismo que nós recebemos. Quando Jesus vem, nessa fala dele, num jeito todo próprio para a região, porque hoje, se a gente vai falar com muitas crianças, muitos jovens, não sabem nada sobre ver legumes. E você sabe que é legumes, a fruta está na mesa, mas não sabe nada da história, como que aquela fruta que era uma semente e se tornou e veio para a nossa mesa. Porque nós somos uma sociedade urbana, nós não temos, a maioria, os mais antigos, tem experiência rural, mas a maioria de nós, a experiência nossa é urbana, então a gente não sabe nada sobre isso e também não está querendo saber e está pouco ligando para essas situações. Basta ver a situação do nosso planeta. O Papa Francisco, na Laudato Si, que é um documento pontifício sobre a questão do nosso planeta, a questão da nossa terra, a questão, ele diz, a casa comum. Olha a falta de respeito que nós temos com a natureza. Quando nós olhamos aí a situação de Brasília, que já faz racionamento, e tem algumas pessoas aí, alguns cientistas que fazem previsões muito mais catastróficas do que está acontecendo, de dizer que nós não teremos água mais em Brasília. Tem cientista que está falando isso. Agora, quando nós olhamos lá atrás, quem é que fez isso? É castigo de Deus? É porque Deus não está gostando da gente? Não. São fatos, são ações que nós fizemos e que levou à situação de desespero que se encontra aqui, por exemplo, exclusivamente a nossa terra, a nossa cidade. E quando nós olhamos o mundo inteiro, nós vemos as situações calamitosas que o Papa Francisco chama atenção para que a igreja, para que a sociedade, para que o mundo possa refletir e a gente construir uma nova relação com esta natureza que geme. Nós vimos na segunda leitura, esse planeta está gemendo por causa do calor, por causa da nossa irresponsabilidade e da nossa falta de cuidado para com a casa comum. Então, esta semente, nós vimos, por que o Senhor fala em parábolas? Perguntaram para Jesus. Por que ele falava em parábolas? Porque se dizia no Antigo Testamento que aquele que viria, que seria o Messias, o Salvador da humanidade, aquele enviado pelo próprio Deus, ele falaria em parábolas. Então, a gente quando pega as leituras do Antigo Testamento, especialmente Isaías, nós vamos ver que muitas passagens do profeta Isaías se encaixam na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, quando ele vai fazer a sua primeira fala, diante da comunidade, ele fala que ali está realizando aquilo que o profeta havia dito. Então, ele é a realização. Então,
os evangelistas fazem questão de citar muitos fatos do Antigo Testamento, especialmente do profeta Isaías, para dizer para os judeus, aqueles que haviam se convertidos ao cristianismo, mas que ainda carregava a mentalidade judaica na cabeça, que ainda ficava, mas será que Jesus é o Messias? Será que não vai vir outro? Será? E aí então os textos do Evangelho para dizer, não, já realizou na pessoa de Jesus Cristo o mandato, aquilo que Deus havia prometido, de que viria enviar a cada um de nós o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, ele fala por parábolas, então, para realizar aquilo que lá no Antigo Testamento dizia, o Messias irá falar em parábolas. Então, parábolas é um jeito todo próprio, como disse, de rural, não é urbano, é para o rural. E que ele vai falar então da semente. A semente é jogada, diferente, né? Quando nós pensamos em semear, a gente faz o canteiro, coloca o esterco, coloca a água, depois coloca a semente. Aí não, ele vai jogando a semente por todos os lados. E aí ele vai dizer que a semente vai caindo em vários lugares. Claro, e em cada lugar há uma reação. Se cai no meio dos espinhos, e no meio dos espinhos a semente, a terra ali no meio do espinho, a terra boa, é uma terra adubada, mas a semente cai ali, ela nasce, mas ela é sufocada e ela morre. Então, a semente que cai no meio do pedregulho, nós já sabemos, a semente não vai prosperar, porque o calor vai matar essa semente. Mas depois ele fala da semente que cai em terra boa. E aí nós vemos a dimensão, então, positiva dessa semente que caiu em terra boa. Agora a pergunta que cada um de vocês precisam fazer, nós também, é claro, o padre também, né? Porque a tentação muitas vezes é a gente ficar falando para vocês. Não, estou falando é para mim também. Estou no mesmo ambiente, no mesmo barco que vocês estão, que nós estamos. A semente caiu em terra boa? Ela caiu em terra boa? Então vocês que vão responder isso, eu também tenho que responder. Ela caiu em terra boa? E quando ela caiu, o que ela promoveu? O que ela provocou? Aí vocês, quando nós vemos aí as explicações que Jesus dá depois aos discípulos, e vocês, a gente trazendo para hoje, para o mundo, para agora, a gente vê, a semente caiu em terra boa, quando a mamãe, quando o papai, o padrinho e a madrinha levou o filho, o afilhado, a afilhada, para ser mergulhado na água do batismo, caiu em terra boa. Mas, quando nós vamos olhando na caminhada, esta semente caída em terra boa, ela não produziu muitos frutos bons. Quando nós olhamos, né, fala da semente que foi sufocada. Quando nós olhamos a realidade hoje do país, né, a corrupção tomou conta desse governo que está aí, né, que está essa bandalheira que está aí, políticos, né, deputados, agora está na imprensa, que foram comprados para poder votar no impeachment, receberam dinheiro. Então, aí se você pegar esses políticos e dar uma andada um pouquinho para trás, vocês vão encontrar nas águas do batismo. Se você for na casa de muitos deles, tem até a lembrança do batismo que eles fizeram um dia. Mas o que adiantou esse batismo? Quando criança, amigo de Deus. Depois de velhos, se aliaram ao demônio, se aliaram ao diabo. Então a semente que caiu, ela que foi uma semente boa no coração de cada um, mas essa semente, porque não foi cuidada, a semente precisa ser cuidada, né? Quem planta nas suas casas, tem que cuidar todos os dias daquela plantinha, tem que cuidar. Então, se nós não cuidamos desta planta, e qual que é o cuidado que nós devemos dar à semente? Reflexão da palavra de Deus. Quem procura refletir a palavra de Deus, não deixa a semente se perder. A cada momento que nós abrimos a palavra de Deus e nós rezamos esta palavra, quando nós nos colocamos diante desta palavra, a gente vai cuidando dessa semente. E nós precisamos também ter a fortaleza para cuidar da semente, porque vocês sabem que as tentações do mundo são muito grandes, como diz lá, que o diabo veio, quer dizer, nós somos tentados a cada momento, a dizer, não, para que eu vou seguir esse caminho? Não, eu vou seguir esse caminho aqui.
Esse é o caminho de Jesus Cristo. Esse caminho é o caminho do mundo. Esse caminho é difícil. É difícil. Vivenciar a palavra de Deus é muito difícil. Por quê? Nós estamos em contradição com a lógica do mundo. Então, vai ser difícil vivenciar este caminho. Então, nós precisamos, primeiro, a reflexão da palavra de Deus. Nós católicos, nós temos, a gente fica até com inveja, né, dos irmãos protestantes e evangélicos, né? Porque eles estão sempre com a palavra de Deus na mão. E a gente muitas vezes tem a Bíblia em casa e as páginas são passadas pelo vento, né? Bate o vento na janela, aí a palavra de Deus vai passando. Então nós precisamos, primeiro, refletir e conhecer e vivenciar a palavra de Deus. Vida de oração, gente. A gente fica olhando que muitas vezes nós realizamos, já damos por satisfeitos, porque a gente vem uma vez ou outra na celebração da missa. Mas nós precisamos alimentar essa presença que na celebração, ela tem que ser alimentada em casa com a vida de oração. Vida de oração em família, papai, mamãe, filho, filha. Então precisamos essa força desta oração. E aí depois, concluindo tudo isso, então a reflexão da palavra de Deus, vida de oração em casa, e depois vida de oração na comunidade. E aí a gente coroa toda esta nossa caminhada de sermos homens novos e mulheres novas na Eucaristia. Então nós recebemos o corpo e o sangue do Cristo, e esse corpo e sangue do Cristo vem nos fortalecer, a exemplo do maná do deserto, quando aqueles homens, aquelas mulheres, caminhando para a terra prometida, eles recebiam o maná. E aí esse maná fazia com que eles podiam ir caminhando para chegar à realização daquilo que Javé havia prometido a todo o povo através de Moisés. Então hoje nós precisamos nos alimentarmos do corpo e do sangue do Cristo, para nos fortalecermos, para que as dificuldades que o mundo vai apresentando a cada um de nós. Por quê? Deus não tira dificuldade de ninguém. Pode ir daqui a Trindade de joelho, pode ir daqui a Aparecida de joelho, mas as dificuldades vão continuar. Deus não tira a dificuldade de ninguém. Deus dá força para que a pessoa possa superar as dificuldades e continuar nesta caminhada, como lá o povo caminhou rumo à terra prometida, nós caminhamos rumo ao reinado de Deus. Agora nós precisamos caminhar sendo, vamos dizer, guiados, porque muitas vezes nós caminhamos, mas a gente não sabe para onde vai. E hoje a igreja nos apresenta aquele que vem para nos guiar, que é o Papa Francisco. Ninguém erra o caminho se estiver ao lado do Papa. E precisa realçar, gente, esta ação do Papa Francisco, porque vocês sabem da perseguição que ele está sofrendo por todos os cantos. Uma revista na Itália, nesta semana, publica uma foto de São Sebastião sendo flechado por todos os lados. Mas o rosto dessa imagem de São Sebastião é o rosto do Papa Francisco. Então nós precisamos, cada dia, rezar por ele. Nunca deixar de rezar pelo Papa. Porque quem caminha com o Papa não erra. Quem caminha com o Papa chega ao porto seguro. Quem caminha com o Papa tem a certeza de que nós estamos caminhando no caminho certo. Por isso, essa semente, então voltando lá, que nós recebemos um dia, essa semente precisa ser cultivada, precisa se tornar frutos, porque também há um grande problema nosso. Muitas vezes nós temos semente boa, nós temos a semente, mas a gente partilha essa semente com o outro. Por isso o Papa Francisco convida a igreja a ser uma igreja em saída, não mais a igreja da sacristia, não mais a igreja do ar-condicionado, diz o Papa, mas a igreja que sai
e sai com outro olhar e com um olhar diferente, diz o Papa Francisco. Aquela pessoa que sai, olha o mundo e diz: olha, aqui em Jesus Cristo nós construímos a salvação. E esse olhar diferente que nós somos convidados a ter com o mundo, diz o Papa, fazer opção preferencial pelos mais fracos, pelos mais pobres. Diz o Papa Francisco, vamos olhar para aqueles e aquelas que são a carne de Cristo, aqueles que carregam a cruz a vida inteira nas suas vidas, que nós somos convidados e convidadas a ajudar, como Simão, a carregar a cruz dessas pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos tirar a cruz deles, mas pelo menos vamos ajudar essas pessoas para que eles possam caminhar também tranquilos e um dia nos encontrarmos na porta do Senhor.